Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A ansiedade tem sido o tema da vida de muitos nós. O comportamento ansioso, preocupado com todos os afazeres e compromissos, com as responsabilidades da vida material, parecem fazer parte da rotina da maioria das pessoas. Temos até mesmo crianças falando que estão ansiosas. Mas afinal, como nós podemos compreender a ansiedade e angariar mais fé, mais tranquilidade no nosso comportamento nos momentos difíceis, através de um entendimento mais profundo da doutrina espírita? Nós vamos refletir sobre esse assunto e muito mais no programa de hoje. E antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Em nos referindo aos familiares queridos, observa que da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros. Muitos dentre eles andaram em problemas, ameaçados, menos felizes. Terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos, e se acham atormentados por isto mesmo, em aflição e desânimo, à vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, aversião, internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão muito tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência, perguntas habitualmente a ti mesmo: que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações, a fim de seguir-lhes os passos, no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos, quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes, muito raras vezes, teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração,
permanecendo em paz e amando-o sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve e guia a todos eles também. O comportamento ansioso, preocupado com tudo que precisa ser resolvido, com os compromissos, os afazeres, com os horários, as responsabilidades da vida, tem se tornado algo tão corriqueiro na sociedade humana que a palavra ansiedade tem sido usada de forma recorrente em toda parte. E é importante antes nós diferenciarmos essa ansiedade do dia a dia de algo muito mais complexo, o transtorno ansioso, que é um problema a ser tratado dentro dos consultórios, por vezes até mesmo com remédios, porque se caracterizam por medos, por preocupações tão excessivas e tão persistentes que começam a interferir de uma maneira mais marcante a rotina daquela pessoa. E que vai muito além dessas preocupações mais corriqueiras, mais superficiais. Fazendo-se essa diferenciação, aquilo que nós chamamos de ansiedade normalmente é uma emoção de alerta e que só vai se tornar esse transtorno patológico quando começa a se tornar algo desproporcional ao perigo real que a pessoa terá que enfrentar de alguma forma. Mas para aqueles que estão passando por momentos de ansiedade que não se define como patológico, e que pode, de alguma forma, ser percebido pela própria pessoa e até mesmo haver uma tentativa de controle por essa própria pessoa, nós podemos, então, trazer alguma luz, alguma reflexão que seja útil através da obra de Emmanuel. Segundo o benfeitor espiritual, essa ansiedade é a pressa de quem ainda não aprendeu a confiar. Sabe aquela tensão mental que nós mesmos parecemos entender que pode ser inútil, que pode ser um impulso de preocupação exagerada, criado pelo nosso desejo de querer controlar o futuro? E por que não também admitirmos criado pela nossa falta de fé na sabedoria divina, falta de resignação perante a lei de causa e efeito? Nós poderíamos tentar racionalizar a ansiedade naquele momento em que nós nos percebemos ansiosos, tentando analisar se não se trata de falta de confiança da nossa parte nas leis soberanas e imutáveis de Deus. E nós devemos reconhecer que quando nós temos a tendência a esse comportamento ansioso em momentos de preocupação, nós podemos estar criando, sem perceber, um outro problema. Nós passamos a criar os piores cenários, com medo de que coisas terríveis possam acontecer, e toda essa tensão mental criada por nós mesmos pode acabar, infelizmente, bloqueando as orientações amorosas daqueles benfeitores que poderiam nos ajudar, que estão sempre ao nosso lado. E, infelizmente, esse mesmo comportamento abre espaço mental, através do nosso medo, da nossa preocupação, para obsessões que podem, infelizmente, nos cegar e nós não enxergamos o melhor a fazer. Ou seja, a ansiedade, se for deixada solta, sem nenhuma ação nossa para racionalizar, para fazer uma prece, para buscar uma orientação sobre aquela situação, sem nenhuma tentativa de buscarmos um mínimo de autodomínio diante daquela emoção que surge, nós podemos estar abrindo portas para que outros erros decorrentes desse estado desequilibrado que nós criamos para nós mesmos possam acontecer. O Espiritismo nunca descarta a medicina humana. Então, a ansiedade crônica e patológica, que esteja realmente causando prejuízos ao próprio ser, demanda um tratamento multidisciplinar, que pode unir o acompanhamento psicológico e médico e um reequilíbrio espiritual, que vai vir através da prece, dos passes e do esforço próprio pela reforma íntima, buscando, então, um comportamento mais sereno e mais confiante. E para todos nós que temos os nossos momentos de ansiedade, no livro Pão Nosso, no capítulo 8, Emmanuel diz assim: invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas,
falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas sim por um desesperado sem remissão. Ou seja, o nosso querido benfeitor Emmanuel nos mostra que nós podemos nos tranquilizar, porque aqui nós não estamos para outra coisa que não seja trabalhar pelo bem. Não somos desesperados sem remissão, como ele disse. Podemos buscar inspiração inclusive na calma harmoniosa de toda a natureza, que nos traz lições maravilhosas o tempo inteiro. Se nós observarmos cada detalhe da natureza ao nosso redor, nós veremos que tudo flui, tudo transcorre em harmonia. E então o benfeitor continua assim: se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. E ele continua assim: indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Então, que as palavras do nosso querido benfeitor possam nos esclarecer qual deve ser a nossa postura diante daqueles momentos difíceis de ansiedade e que, de uma vez por todas, que diante desses problemas que a vida sempre nos traz, que nós possamos entender que o certo a fazer é buscar essa postura renovada na fé, onde nós saibamos desviar o foco do pessimismo, dos piores cenários, da ansiedade, daquela necessidade de controle que não irão nos ajudar naquele momento, e então voltarmos os nossos olhos e nos dedicarmos a confiar em Deus e a trabalhar no bem.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje nós vamos ponderar sobre como nos comportamos no recinto doméstico, no aconchego do lar, onde o ideal é cultivar a harmonia para que este lugar possa de fato ser o nosso refúgio, o nosso porto seguro, o nosso lugar de descanso após o enfrentamento do cotidiano, cheio de novas experiências, algumas dessas experiências que nós vivemos durante o dia minam as nossas energias, e nada como chegar em casa para nos renovarmos, não é mesmo? Faz parte da vida os relacionamentos que mantemos nos diversos ambientes que frequentamos durante o dia. São necessários esses relacionamentos para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Justamente por isto, exigem que estejamos sempre alertas, quase o tempo todo, e isso acaba mesmo consumindo a nossa energia. Por isto, ao final de um dia ou nos finais de semana, é compreensível que almejamos estar num lugar seguro, o nosso lar, o nosso reduto doméstico. Porém, qual tem sido a nossa contribuição para que este recinto esteja realmente seguro, tranquilo, para todos os que ali estão, como nós, buscando o reequilíbrio, o restabelecimento de suas forças? André Luiz nos traz uma lição muito pertinente a respeito deste assunto, que nos ajudará a responder a este questionamento. A lição está no livro Sinal Verde e se chama No Recinto Doméstico. O amigo espiritual começa afirmando que a bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. E, na sequência, ele chama atenção a diversos comportamentos não oportunos, dando-nos o direcionamento adequado para a modificação de hábitos destrutivos que muitas vezes adotamos no nosso reduto doméstico. Nunca fale aos gritos, ele diz, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. E é mesmo, né, gente? Como é desestruturante, né? Um lugar em que uma ou mais pessoas se comunicam aos gritos, ou saem batendo porta de geladeira, a porta do quarto, fecham gavetas estrondosamente. Difícil achar que um lugar desses terá algum alívio, não é mesmo? Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja sem alterar-se na queixa. Bom, gente, difícil achar que a harmonia é trabalho de um só. Ao contrário, cada qual deve fazer a sua parte nas mínimas coisas, poupando os demais membros da família dessas chateações, dessas preocupações. O ideal é que sejamos autossuficientes e realmente tragamos somente as questões que necessitam realmente de uma opinião conjunta ou de apoio dos familiares, só se for muito essencial. No mais, procuremos nós resolvermos, nos adequarmos, né? E realmente trazer para o reduto, né, íntimo, o que precisa realmente dessa visão, desse apoio do conjunto. Converse edificando a harmonia,
diz ele. É sempre possível, continua André Luiz, achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. E é mesmo, conversar é bom, trocar impressões, pontos de vistas, e neste quesito sempre vale mais a pena ceder e até renunciar a determinadas formas de pensar, de agir, em prol da harmonia comum. Porque alimentar uma discussão só pelo fato de estar certo, é o pior caminho para proteger o clima do nosso lar. Ainda nesse sentido, nos escreve André Luiz: quantas vezes um problema aparentemente insolúvel perde tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes em matéria de doenças. Fale o estritamente necessário. A gente não percebe, né? Mas falar de doença, seja de outros, de familiares, é um assunto que deve ter uma certa reserva. Nós falarmos o mínimo possível. Ninguém precisa cogitar diagnósticos, fazer comentários comparativos. Isso só faz crescer, né, a angústia, né, que se falar, né, de doença, seja lá de quem for, né. Outro item: não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja quem for. Então vamos nos abster de ficar falando mal das pessoas, censurando comportamentos. Eu sei que não é fácil, mas vamos procurar fazer, quando tiver que citar fazer esses apontamentos, fazer-o estritamente no sentido de alertar ou no sentido de educar, e não apenas pelo fato de criticar. Se não podemos contribuir para a mudança, né, daquele comportamento, daquela pessoa, então não vamos criticar. Por fim, André Luiz nos lembra o quanto são importantes os pequeninos gestos de respeito e reconhecimento aos demais componentes que compartilham o nosso lar. Ele fala: procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros pontos de vista. Gente, nesse ponto realmente eu me pego, porque não é fácil. Nós fazemos às vezes todo um planejamento, temos compromissos externos, né, de trabalho, enfim, tantos outros que vocês sabem bem. E às vezes naquela correria, no medo de perder a hora, nós agitamos todos à nossa volta, né? Procuremos nos vigiar nesse sentido. Isso eu falo para mim também, né? Bom, gente, é esse o nosso ensinamento de hoje. Pensemos nisso e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos de Cair Bar Schutel, patrono do Grupo Espírita Cair Bar Schutel, os quais estão no livro A Vida no Outro Mundo, onde, no capítulo 24, explica-nos como são os trabalhos e as ocupações dos espíritos, dizendo: no universo não é um campo infinito,
sem movimento e sem ação. Um deserto onde se brada e ninguém responde. Um abismo que traga almas. Um sorvedouro onde tudo desaparece e se extingue. Ao contrário, o universo é uma oficina eterna onde o martelo do progresso não cessa de fazer-se ouvir. É uma arena infinita e eterna de labor, de estudos, de elevadas diversões, de amenos recreios, onde nascem, crescem, se educam e progridem todos os filhos de Deus. O universo é semelhante a uma nação, a um país bem dirigido, onde a ordem, a harmonia, o trabalho, a alegria, a abundância são mananciais de bem-estar e de felicidade para todos. Todos os seres e todas as coisas são aproveitadas para o aformoseamento dos mundos terrestres e extraterrestres que flutuam nos espaços e constituem as múltiplas moradas da casa de Deus. Todos os espíritos, desde os menores até os maiores, desempenham um trabalho de utilidade no mundo invisível. Assim como aqui na Terra, desde o arquiteto até o servente, concorrem para a construção de um edifício, utilizando nela o barro, a madeira, o ferro, o metal, assim também no mundo invisível. Tudo é aproveitado, todos agem, tudo está em movimento. E nesse trabalho, nessas lutas, nessas diversões educativas, os espíritos estudam, pesquisam e progridem para se elevarem a um posto superior, para se aproximarem da felicidade. Cada qual no seu mundo, na sua esfera, manipula a matéria à sua disposição. Dedica-se à arte, à ciência, cultivando a sabedoria, estudando por múltiplas formas o bem e o belo, aproximando-se finalmente de Deus. Não há ociosidade, não há desocupados, no além, e aqueles que persistem na indolência, o acicate, ou seja, o aguilhão da dor, logo os fustiga e faz que tomem posição nas lutas da vida. Existem espíritos em número muito grande que trabalham, exercem missões inconscientemente, obedecendo a ordens e a planos superiores. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação, ou para se elevarem a uma região mais propícia. Outros tratam do progresso, dirigem os acontecimentos, sugerem ideias. Outros tomam sob sua tutela indivíduos, famílias inteiras e se constituem os seus anjos tutelares. Outros, ainda, presidem os fenômenos da natureza, dos quais se fazem agentes diretos. Muitos intervêm nos mundos materiais, inspirando e protegendo os encarnados. Outros, os mais atrasados, perturbam os homens, influindo sobre os acontecimentos da vida. Muitas vezes assistem aos combates
durante as guerras e até os dirigem. A mitologia considerava os espíritos como divindades, representava-os como deuses, cada qual com sua atribuição especial. Uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir os fenômenos da vegetação. Hoje, sabemos que essas concepções têm sua razão de ser. Em certo sentido, até os fenômenos geológicos são presididos por espíritos superiores. Mas os espíritos não se limitam a esses afazeres, pode-se dizer, materiais. Nos mundos em que habitam, mundos de maravilhas da arte, de instituições científicas, de princípios religiosos altamente nobres, o seu principal escopo é adquirirem conhecimentos e trabalharem para a coletividade, para o aformoseamento ainda maior dessas regiões em que se acham e para mais acentuado progresso moral dos seus semelhantes. É assim que organizam reuniões de estudos teóricos e práticos sobre tudo o que concerne à aquisição de conhecimentos. Prodigalizam benefício àqueles que sofrem, zelam pelos espíritos que passam desta vida para o além, iniciando-os nessa outra existência, concorrendo para o seu progresso, velando o seu crescimento, protegendo-os contra a investida de outros seres inferiores, aos quais também corrigem. O trabalho no mundo espiritual está de acordo com a elevação e aptidão de cada um. Aqui na Terra, não se daria o serviço de carpinteiro a um sapateiro ou vice-versa, assim como não se confiaria um posto elevado a um analfabeto. Assim também é no além. E conclui Caibar Schutel. Em suma, os espíritos, sejam eles da categoria que forem, todos são obrigados a trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, a concorrerem para o bem-estar geral, a cooperar com a evolução da região onde residem. O universo, pois, é um extraordinário concerto em que a evolução é a nota principal. Amigas e amigos, esta mensagem de Caibar Schutel confirma-nos os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, de que devemos trabalhar continuamente para que haja o progresso, e todo o trabalho deve sempre ser feito com amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, meus amigos e amigas, vamos trabalhar, enquanto ainda estamos encarnados, ou seja, de uma passagem por esta bendita e querida Escola Terra, para que possamos aprimorar-nos e um dia, com os méritos adquiridos e necessários, possamos retornar à nossa origem Deus para receber tarefas grandiosas, hoje inimagináveis em decorrência de nosso atual estágio espiritual. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.
Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos uma ótima semana com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até o próximo programa.